Nossa formação de hoje será sobre a labore exercis, que é o trabalho humano. A encíclica Labore Exercens foi escrita pelo Papa João Paulo II, datado de 14 de setembro de 1981. Com esta encíclica, o Papa comemora os 90 anos da Rerum Novarum de Leão XXIII, chamado por ele o Sumo Pontifício da questão social. A tese central desta encíclica é a primazia do trabalho sobre o capital, que se funda na dignidade da pessoa humana que se realiza pelo trabalho. Ressalta o Papa João Paulo II que o trabalho humano é a chave essencial da questão social para tornar a vida humana mais humana e só o trabalho legitima a propriedade. Pelo trabalho, o homem humaniza a natureza, realiza-se em sua dimensão familiar e como construtor de uma pátria e de uma cultura. O desafio básico é submeter o trabalho ao homem e não o homem ao trabalho. Os homens e as mulheres, ao ganharem o sustento para si e para suas famílias, exercem as suas atividades de maneira a bem servir a sociedade. Tem razão para considerar o seu trabalho um prolongamento da obra do Criador, um serviço aos seus irmãos e uma contribuição pessoal para a realização do plano providencial de Deus na história. Então esse aqui foi o ponto histórico da encíclica Labore Exercens. Agora nós vamos ver o segundo tópico, que é Jesus e o trabalho humano. Jesus não só proclamava, mas sobretudo punha em prática com as obras o evangelho que lhe tinha sido confiado. Pois aquele que o proclamava era ele próprio homem do trabalho artesanal, como São José de Nazaré. Não foi ele, porventura, que disse: meu pai é o agricultor? Transpondo de diversas maneiras para o seu ensino aquela verdade fundamental sobre o trabalho que já se encontra expressa em toda a tradição do Antigo Testamento, a começar pelo livro do Gênesis. Jesus, nas suas parábolas sobre o reino de Deus, refere-se constantemente ao trabalho humano, ao trabalho do pastor, do agricultor, do médico, do semeador, do amor, do servo, do feitor, do pescador, do comerciante e do operário. E fala também das diversas atividades das mulheres. Apresenta o apostolado sobre a imagem do trabalho braçal, dos ceifeiros, dos pescadores, enfim. Refere-se também ao trabalho dos estudiosos. Vamos agora, nesse momento, para o terceiro tópico dessa nossa formação, que é o apóstolo difunde a necessidade do trabalho. Paulo dedicava-se à confecção de tendas e regozijava-se de trabalhar no seu ofício, graças ao qual podia, muito embora sendo apóstolo, ganhar por si mesmo o seu pão de cada dia. Trabalhamos noite e dia, entre fadigas e privações, para não sermos pesados a nenhum de vós. São Paulo escreve aos Tessalonicenses: a esses tais ordenamos e incitamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhe em paz, para poderem assim comer o pão ganho por eles próprios. E numa outra passagem, ao comentário, ele estimula: qualquer coisa que fizerdes, fazei-o com todo o coração, como se fora para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Quarto tópico da nossa formação de hoje: o trabalho humano, a luz da cruz e a ressurreição de Cristo. Todo trabalho, seja ele manual ou intelectual, anda
inevitavelmente unido à fadiga. Maldita seja a terra por tua causa. Com trabalho penoso tiraste dela o alimento todos os dias da tua vida. Esta pena ligada ao trabalho indica o caminho da vida do homem sobre a terra e constitui o anúncio da morte. Comerás o pão com o suor da fronte, até que voltes à terra da qual foste tirado. Suportando o que há de penoso no trabalho em união com Cristo crucificado por nós, o homem colabora de modo com o Filho de Deus na redenção da humanidade. Mostra-se-á como um verdadeiro discípulo de Jesus, levando também ele a cruz de cada dia. Nas atividades que é chamado a realizar, na espiritualidade do trabalho humano, é indispensável a cruz patenteada naquilo que nele há de penoso e de bem novo, que tem o seu princípio no mesmo trabalho, naquilo que há de fruto em prol do próprio homem. Embora se deva distinguir o processo terreno do crescimento do reino de Cristo, na medida em que tal progresso pode descobrir para o homem organização da sociedade humana, tem muita importância para o reino de Deus e se experimenta a ressurreição de Cristo em cada benefício auferido. O cristão que está atento a ouvir a palavra de Deus vivo, unido ao trabalho, à oração, procura sempre que lugar ocupar o seu trabalho somente no progresso terreno, mas também no desenvolvimento do reino de Deus, para o qual todos somos chamados pela potência do Espírito Santo e pela palavra do Evangelho. Quinto tópico da nossa formação de hoje: fruto do trabalho, o salário. A maneira mais eficaz para realizar a justiça nas relações entre os trabalhadores e doadores de trabalho, ou seja, os empregadores, é a remuneração do mesmo trabalho. Esta remuneração é um meio concreto para se ter acesso aos bens destinados ao uso comum, que sejam bens da natureza, que sejam frutos de produção. O justo salário evidencia concretamente a justiça de cada sistema social e econômico e do seu justo funcionamento. O salário deve ser suficiente para fundar e manter dignamente uma família. Sexta parte da nossa formação de hoje e última parte: propriedade privada. Para o Papa João Paulo II, o capital, entendido como um conjunto dos meios de produção, deve ser compreendido como um grande banco de trabalho, que não pode ser possuído contra o trabalho, sendo o único título legítimo de sua posse, o serviço ao trabalho. A propriedade privada adquire-se primeiro que tudo pelo trabalho e para servir ao trabalho. Meios de produção não podem ser possuídos contra o trabalho, nem possuídos por possuir, uma vez que o único título legítimo para a sua posse é que sirvam ao trabalho. É inaceitável a posição de defesa do direito exclusivo da propriedade privada dos meios de produção, capitalismo rígido. Porém, não basta passar a propriedade privada para as mãos do Estado, o que em si não garante a socialização. O importante é possuir aquilo que é necessário à vida digna da família, sem acúmulo de supérfluo e do que é desnecessário, pois caracterizaria acúmulo de riquezas e, consequentemente, irmãos passando por necessidade, desprovido de moradia, enquanto nós guardamos aquilo que não necessitamos. Então, hoje aqui nós terminamos a nossa
sétima formação, que é o trabalho humano, aí a encíclica Labore Exercens.